Tá bom, então. Valeu. Aí eu fiz. Acho que não foi o meu, não, foi? Hoje a gente vai aprender essa via, né, de apresentação. Na realidade, o vídeo que a colega postou, ele sintetiza a aula toda nossa, né, de uma forma bem rápida, bem sucinta, de forma a criar essa imagem de apresentação do antígeno. Para a gente começar, digamos assim, a entender um pouco mais sobre o nosso sistema imunológico, a gente vai estudar hoje sobre o complexo principal de histocompatibilidade. Isto vem de tecido, tá? Então, o que é isso? É uma compatibilidade, é uma equivalência entre as células, tecidos e órgãos. Tá? Esse grupo de genes, eles são chamados de complexo principal de histocompatibilidade, MHC, porque vem como a maioria dessas siglas, elas são americanas, então ela pega a nossa, se fosse para a gente ia ser CPH, não é isso? Mas como é um termo americano, então a gente pega as iniciais da palavra em inglês. Então, por isso que é Major Histocompatibility Complex. E aí fica o MHC. Mas traduzindo na nossa língua, seríamos, né, o complexo principal de histocompatibilidade. Este grupo de genes é a nossa herança genética, a nossa carga genética, tá bom? Ele é comum a todos os vertebrados e ele tem um papel importante no sistema imunológico. Por quê, gente? É a nossa identidade biológica. Não existe ninguém igual a gente no mundo, entende? Nós somos diferentes, cada um vai ter a sua identidade. Vai existir uma aproximação em gêmeos, né? Pessoas, né, que são gêmeas, elas vão ter uma identidade ali muito próxima. Mas existe algumas compatibilidades, por isso que existe a questão do transplante. Vocês já se perguntaram, né? Por que tantas pessoas não são compatíveis? Por que tem essa lista, né, infinita de pessoas aguardando transplante? Porque elas aguardam a compatibilidade. Elas estão aguardando justamente encontrar alguém que tem um gene muito próximo da sua linhagem. Tanto que uma pessoa que faz transplante, ela precisa tomar imunossupressores para o resto da vida, ou seja, para evitar essa rejeição. Então, é nesse entendimento que a gente vem trazer para vocês e falar sobre o MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. É a nossa identidade biológica. Ele apresenta uma codificação, um código, tá? Um grupo de antígenos ou proteínas. Quando a gente fala em imunidade, a gente sempre está falando de proteínas, né, encontradas na superfície das células. Este complexo ele vai identificar e impedir que um corpo estranho entre no nosso organismo e faça a festa, né? Ele se espalhe e aí a gente vem a adoecer. Isso geralmente acontece em coordenação com o sistema imunológico, né? Existe esse complexo, mas toda uma gama de outros agentes que vão estar participando desse processo de resposta imune, né? Contra corpos estranhos. Então, o que a gente vai discutir hoje é muito sobre o nosso sistema imune adaptativo, a ligação com os antígenos. Então, o complexo de histocompatibilidade, ele vai justamente fazer essa ligação do antígeno, essa identificação do antígeno, tá? Através de receptores de antígeno, né, das células T, e também com a produção de anticorpos. Então, nesse momento, a gente vai ver essa fusão, que eles chamam de precipitação, vai precipitar o antígeno com o anticorpo. Dessa imunidade adaptativa que a gente vai estar falando hoje é sobre a nossa terceira linha de defesa. A primeira, nós temos a nossa barreira, as barreiras físico-químicas, né, e biológicas, que é a pele, a lágrima, o suor, o líquido
do nosso estômago, né? O ácido gástrico, do suco gástrico e etc. A segunda linha é a nossa imunidade inata. E a terceira linha é a imunidade adaptativa. O que diferencia isso? É que ela é específica, ela não sai atirando para todo lugar. A imunidade inata, ela age da mesma forma para todo mundo. Ela não é diferente. Então, é como se ela atira e mata todo mundo. Ela não vai fazer distinção. A adaptativa, não. Ela vai criar um código, uma especificidade específica para agir naquele anticorpo. Ela demora um tempo para acontecer. Ela cria uma memória, né? Ela estabelece uma memória e ela é realizada graças aos linfócitos T. Os linfócitos T não, os linfócitos de uma forma geral. Os linfócitos nós temos 3 linhagens, a T, a B e a NK. A T, para ela ser ativada, ela tem o seu sistema de memória, né? Ela produz essa memória imune. Mas para ela ser ativada, ela precisa das APCs, que são as células apresentadoras de antígeno, tá? Então, os linfócitos T, mediante isso, eles ativam os linfócitos B. Quando ele precisa do exército, ele é o comandante. Então, quando ele é informado que o nosso organismo está sendo atacado, ele recruta os linfócitos B para o combate. Então, ele é um ativador dos linfócitos B. Produzem a memória, né, que encerrado esse processo, após a decomposição das partículas, eles guardam na sua memória, criam a memória, e eles têm 2 representações, são as células CD4 e as células CD8, que a gente vai aprofundar. O linfócito B, ele reconhece o antígeno direto, ele não precisa de intermediários, tá? Eles não precisam das células apresentadoras de antígeno. Com isso, ele já consegue identificar, neutralizar esse anticorpo e lançar a mão de uma série de citotoxinas. Ele também tem as células de memória, eles também conseguem guardar essa memória por décadas, né, por um tempo prolongado, e ele também se diferencia em plasmócitos. Os plasmócitos, eles vão produzir os nossos anticorpos. E as células NK, que são as natural killer, exterminadoras naturais, elas têm uma reação rápida e elas reagem quando a baixos níveis do MHC. Nós temos o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Depois a gente vai estudar mais um pouquinho. E ela tem propriedade adaptativa, ou seja, ela também constrói memória, libera citotoxinas, que são geralmente mais eficazes e agressivas, e também fazem parte da nossa imunidade inata, né? Elas têm essa transição aí. Elas também são responsáveis pela nossa imunidade inata. O que acontece? A estrela vai ser os linfócitos T, eles que, digamos assim, que desenvolvem um papel mais importante, porque eles estão no comando, eles estão no topo dessa ordem, dessa informação, da resposta imune. O linfócito T, eu vou ter os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8. Os CD4, eles precisam das células apresentadoras de antígeno para identificar o MHC2. O MHC2, ele vai se diferenciar, também é chamado de células HELP, né? Eles também vão se diferenciar em 2 subgrupos, o TH1 e o TH2, que vão liberar citotoxinas, né? São agentes para produzir a morte e destruição dessas células. O TH1, ele ajuda, auxilia na imunidade celular. E o TH2, ele auxilia na imunidade humoral. Existe uma diferença neles dois, né? O TH1, ele consegue neutralizar, o TH2, ele consegue suprimir, né? Neutralizar o TH1. O linfócito T, CD8, ele consegue identificar os 2 tipos de MHC. Tanto o tipo 1, que é a nossa identidade, que é aquele código que nós temos
né, e de individualidade da espécie humana e de cada indivíduo. Por isso, da pergunta do fórum, e quanto mais, digamos assim, identidade nós temos, maior é a sobrevivência da espécie. Significa que ela vai conseguir combater o maior nível, o mais variado grupos de micro-organismos. Porque se a gente é frágil, é vulnerável, nossa imunidade é muito baixa, a gente vai adoecer e vai morrer com facilidade. Então, eu vou ter um extermínio muito grande daquela espécie. E se você produz uma quantidade variada, muito grande desses códigos genéticos, o organismo ele se torna resistente e ele consegue combater uma maior quantidade, né, de micro-organismos. A MHC2, ela também fabrica, né, ela é fabricada pelas proteínas, que são as células apresentadoras de antígeno. Aí, resumindo para vocês, como é que essas células HELP elas vão, né, se desenvolver? Eu tenho um linfócito T-HELP, que é um linfócito virgem. Quando esse micro-organismo ele é apresentado a esse linfócito, ela libera através de uma ação da interleucina 12. Nós temos várias interleucinas. Essas interleucinas elas vão intermediar muitos dos processos. A gente chama de convertase, são que convertem essas células. Então, essa célula, no caso a T0, quando ela recebe o estímulo da interleucina 12, ela diferencia essa célula na TH1. Essa célula TH1, ela participa da defesa mediada por fagocitose contra micro-organismos intracelulares, principalmente os vírus. Os vírus que entram dentro da célula, né, e começam a produzir replicação, fazendo com que a célula trabalhe para ele. E aí eles vão produzir uma grande quantidade de interleucina 2, tá? E interferon, alfa e gama, que são também substâncias que vão ativar outras citotoxinas para serem liberadas contra esses antígenos. A célula T0, né, o linfócito T virgem, HELP, quando ela recebe o estímulo da interleucina 4, ela se diferencia em T2. Vejam que é a mesma célula, a T0, sendo que dependendo do estímulo que ela sofrer, ela vai se diferenciar em dois tipos de células diferentes, e essas células elas vão ter papéis diferentes também na nossa imunidade. A T2 ela vai mediar as defesas por eosinófilos, pelos mastócitos, geralmente em processos alérgicos e contra protozoários, parasitas, né, eumintos, etc. Ela vai ajudar na produção de muita quantidade de IgE, vai produzir interleucina 5 e interleucina 10. Então, quando a gente falar no T1 e T2, a gente entender que são linhagens de linfócitos que têm papéis distintos no sistema imunitário. Um vai fagocitar micro-organismos intercelulares e o outro, geralmente, vai combater processos alérgicos, parasitários, né? E aumentar, chamar, sinalizar para uma grande produção de eosinófilos e mastófilos, como é o TH2. Relembrando para vocês as células apresentadoras de antígenos, né, que eu pedi para vocês fazerem a leitura na sexta. Qual é o papel dessas indivíduas? Capturar e apresentar esse antígeno ao linfócito T. Essas células são as células dendríticas, que são as mais numerosas, mais famosas, né? Elas são muito efetivas, né, nesse processo de guarda da nossa imunidade. Nós temos os monócitos, que se diferenciam em macrófagos, né? E nós temos os linfócitos B. Então, esses três, principalmente, e o precursor do macrófago, que é o monócito. Se a gente for olhar, a gente vê que no interior dessas células, elas têm muitas
organelas que produzem citotoxinas. O que seriam isso? Substâncias tóxicas, substâncias que, uma vez em contato com bactérias, com vírus, com esses micro-organismos, elas vão neutralizar e exterminar. Então, nós temos o quê? Diferentes tipos de APC, como a gente viu, e eles atuam e agem de forma diferente para estimular essas células T imaturas, que são as virgens, né? Ou as células T efetoras, aquelas que vão lá e já vão executar a ordem e o comando de estar estimulando outras estruturas. Essas células, elas vão apresentar, digamos que, estímulos adicionais a essas células do linfócito T. É mais um mecanismo de defesa que a gente tem. E ela tem essa função de apresentação, né, que é, no caso, facilita e aumenta a exposição do produto, né? Ela, digamos que, põe a cartela de antígenos, né, para que os linfócitos identifiquem com facilidade e possam combater. Então, na periferia do nosso corpo, a gente vai ter muitas células dendríticas e macrófagos para fazer o reconhecimento inicial desses micro-organismos invasores. Então, eles ficam no tecido conjuntivo. Então, nós temos o tecido epitelial e abaixo do tecido epitelial, nós vamos ter lá as células dendríticas, vasos, né, e uma gama de outras substâncias que vão fazer o quê? Identificar esses invasores e tentar já fagocitar para apresentar aos antígenos. O que seria, né, essa apresentação? Primeiro, elas identificam, capturam, e elas também levam para os órgãos linfóides secundários para que eles possam fazer essa identificação. Então, lá nos linfonodos, a gente viu que nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Então, eles vão, digamos assim, ao local onde eles vão estar aguardando para poder estar identificando esses micro-organismos. As APCs, elas apresentam antígenos provenientes de diferentes compartimentos celulares para os linfócitos T. E o que a gente vai ter? Nós temos esse complexo de histocompatibilidade, mas nós temos 3 tipos. O 3 a gente não vai estudar porque ele ainda é há pouca relação realmente do que realmente ele faz no sistema imunológico, né? Qual é a ação dele. Ele talvez esteja envolvido com outras funções paralelas. E os principais é o 1 e o 2. O 1, ele vai identificar o linfócito T CD8. E a MHC2, ela vai identificar especialmente os linfócitos T CD4. Então, tem essas 2 divisões para deixar para vocês mais claro o papel de cada uma delas. Tá? Então, a CD8, ela tem a ver com MHC1, complexo de histocompatibilidade 1, ou seja, ela vai se identificar mais. E a 2, ela vai se identificar com a CD4. Então, elas apresentam, tá? É uma forma de apresentação, de agregação. Elas se agregam, elas reconhecem, há uma adesão, um complexo é iniciado entre esse linfócito e esse código genético, essa identificação, para que se desenvolva uma resposta imune mais adequada, porque tudo isso tem a ver com o tipo de micro-organismo que a gente quer identificar. Lembra que ontem eu falei sobre as células TROll? O que elas fazem? Elas conseguem diferenciar as nossas células saudáveis de agentes micro-orgânicos que sejam patogênicos para o nosso corpo, através daqueles fragmentos, né, de vírus, de bactérias, de fungos. Então, elas vão e identificam. Esse aqui é uma célula normal. Não sei quem tá falando. Isso aqui é uma célula do nosso corpo, eu não vou atacar, não. Aqui é um micro-organismo, eu preciso atacar. E essa memória, né, esse MHC,
ele vai conseguindo driblar todo o sistema e fazer essa varredura de forma a garantir a nossa imunidade. É claro que nem sempre ele funciona, né? Tem algumas doenças que o nosso organismo não consegue combater e algumas pessoas morrem, né, por agentes patogênicos por conta dessa falha do nosso sistema imunológico. Então, relembrando que eu já mostrei para vocês essa figurinha, né? Eu vou ter as células apresentadoras de antígeno, elas vão capturar, né? Ou as células dendríticas, ou os fagócitos, ou as células B, elas identificam. Elas apresentam esse antígeno, ou seja, elas criam uma adaptabilidade da sua membrana, e elas vão e mostram, chegam justamente, ela apresenta, ela leva o linfócito T para que ele faça essa codificação. E a resposta? A célula dendrítica, ela promove a ativação da célula T imatura, ela pega a célula ser virgem e dá o start nela para que ela comece a se reproduzir, expansão clonal, ela se reproduz com aquela identificação específica, né, para se diferenciar numa célula efetora, uma célula que vai trazer uma resposta de ação e combate depois de memória para o nosso organismo. O macrófago, ele fagocita o agente micro-orgânico e joga para a periferia dele fragmentos desse micro-organismo. Esse fragmento, ele tem um topinho, como se fosse uma chavezinha, que vai encaixar especificamente no linfócito T efetor. E aí, vai liberar citotoxinas e vai matar, né, destruir essa célula. As células B, elas também produzem, né, essa resposta, elas identificam, cria essa identificação, apresenta as células efetoras para que o organismo produza os anticorpos, ou seja, ele já trabalha com a produção de imunidade humoral. Eles vão lá, ativam as células B e gerarem e produzirem anticorpos para a nossa defesa. Então, o MHC, a tarefa de apresentar os antígenos associados às células hospedeiras para reconhecimento por células TCD4 e TCD8 é realizada por proteínas especializadas, que é justamente o complexo de histocompatibilidade. Então, o que é essa apresentação aqui, ó? Depois a gente vê um videozinho, uma animação no final. Mas essa apresentação é isso, ó. Dentro nela tem várias substâncias, o endossomo, o citossol, o retículo endoplasmático, que vão liberar enzimas para decompor esse agente microorgânico, e ele vai apresentar, então, a célula apresentadora aqui, o macrófago apresentando o antígeno ao linfócito T. Ele sinaliza, ele cria um código adaptador, e esse linfócito T ele vai encaixar aqui para criar uma conexão. E as informações, esse linfócito é ativado e ele vai liberar as citotoxinas para destruição dessa célula. É justamente isso aqui, ó. Esse é o codificador, a célula MC, e aqui eu vou ter o receptor da célula T. Ele vai encaixar especificamente, ele vai fazer uma leitura. Se esse receptor ele não encaixar nesse micro-organismo, então, ou seja, é algo desconhecido, a gente vai ter que passar por... Existem outros processos, né? Até identificação e combate dessas estruturas, tá? Então, eles vão fazendo umas chaves, uns códigos, ó. Vocês estão vendo que esses desenhos são diferenciados? É como se fosse isso, ele vai ter desenhos em memórias diferentes para que sejam compatíveis com essas células, tá? Isso aqui ele fala, um modelo de reconhecimento de um complexo peptídico por uma célula T.
Essa ilustração mostra a molécula de MHC ligando-se a um antígeno e apresentando um peptídeo a um receptor da célula T, reconhecendo 2 resíduos, né, e um resíduo peptídico, ele fala aqui. Então, essa junção, essa conexão, essa facilidade que as nossas células T, os linfócitos, que são responsáveis pela nossa imunidade adaptativa, é que eles vão construir. Esses receptores de antígenos, né, eles são específicos para esse tipo de molécula. Esse reconhecimento do MHC também é necessário para que essas células amadureçam, porque uma vez elas têm as virgens e as maduras efetoras, para que as virgens possam trabalhar e criar a memória, elas precisam receber esse estímulo, né? Elas sofrem uma maturação celular, para que elas consigam, a partir daí, aumentar a sua identificação de vários micro-organismos. A célula T madura, ela torna-se restrita. Por que ela torna-se restrita? Porque a célula T madura, ela só vai se ligar a um receptor específico. Ela não se ligará mais a qualquer receptor. É como se eu tivesse várias chaves e um cadeado. Então, ali eu vou ter que encontrar a chave adequada daquele cadeado. Um exemplo, o linfócito T, que tem a memória da cachumba, ele só vai permitir ligação nele que seja o quê? Com aquele antígeno específico da cachumba, porque ele já criou a memória imunológica, ele já guardou como é o código, essa associação. Então, essas células T virgens são as que vão criar as novas memórias do nosso corpo. Então, é extremamente importante. E à medida que a gente vai envelhecendo, acho que foi até uma pergunta do Lucas ontem, nós vamos perdendo essa capacidade e essa disponibilidade dessas células T virgens. Ou seja, o nosso organismo ele vai apresentando falhas, né, na identificação de novos micro-organismos. Por isso que o idoso ele é mais vulnerável. Tá? Então, a restrição do MHC é quando a gente fala de uma célula T madura que ela se une justamente a um receptor bem específico. As células T virgens são aquelas que vão conseguir se adaptar, criar, se ligar pelo complexo de histocompatibilidade e apresentar os antígenos para que aí comece uma resposta imune e o nosso organismo produza os anticorpos. As moléculas de classe 1 são todas células que possuem núcleo. Um exemplo, as hemácias, elas não têm identificação para MHC, porque elas são anucleadas. Então, elas não conseguem fazer essa identificação. Por isso que, quando tem a questão de doação de sangue, existe algumas variáveis, algumas combinações que o nosso organismo consegue aceitar, tá? Graças a essa característica. E as moléculas de classe 2 vão ser aquelas que têm receptores para células dendríticas, linfócitos B, macrófagos e alguns outros tipos de células. A CD8 ela é restrita à classe 1 e a CD4 ela é restrita à classe 2. É como se ele fizesse essa seleção natural. Não, eu só consigo identificar o grupo CD8. O classe 2 só consegue identificar os receptores de CD4. Alguém está com o microfone ligado? Por que que existe essa distinção? Porque a gente tem micro-organismos diversos e um MHC, ele não vai conseguir identificar todos os subgrupos de micro-organismo que existem. Então, um grupo é responsável por identificar uma linhagem e o outro grupo é responsável pela outra linhagem. Bom, então, essa expressão de moléculas do MHC ela é aumentada pelas citocinas, produzidas durante as respostas imune e adaptativa. A expressão de moléculas da classe 2 também é regulada por citocinas
e outros sinais em diferentes células. O interferon gama, ele é a principal citocina envolvida no estímulo da classe 2, tá? Em células que são apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas e macrófagos. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó, como é esse processamento. As proteínas antigênicas, elas podem ser produzidas no citoplasma a partir de uma atividade viral, ou seja, são aquela intracelular. Lembra que o MHC, né, tem essa resposta intracelular. A atividade viral, porque o vírus ele entra dentro da célula, ele é diferente. E de alguns micro-organismos fagocitados que podem sair das vesículas e entrar no citoplasma. E de genes hospedeiros que sofreram mutação ou que foram alterados, como no caso dos tumores. Então, eu vou ter a proteína, o citosólica. Eu tenho o proteassomo, eles vão produzir uma interação, vão liberar no retículo endoplasmático algumas substâncias, ó, esses códigos que a gente vê aqui, e esse código ele vai se projetar para fora da célula. Ele decompõe, ele fagocita, ele fragmenta, olha, esses pedaços são fragmentos desse micro-organismo. E eles vão se posicionar na cabeça desse MHC, para justamente fazer a recepção com o outro. Parece um clipe, uma trava. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vê esse desenho, isso aqui é uma imunoglobulina, que vai justamente se ajustar ao antígeno. Aqui é onde a gente fala que ocorreu o complexo antígeno-anticorpo. Então, eles se associaram. E aí vai dar início a uma série de reações. Aí, se a gente comparar, aí aqui nós temos o da classe 2. Eu fiz questão de colocar para vocês observarem. Aí eu vou ter outros processos, né? Eu vou ter o processo de endocitose, que é quando o macrófago captura esse micro-organismo. Aqui o micro-organismo entrou dentro da célula. Ele está dentro da célula. Aqui, no de baixo, ele é fagocitado, porque a forma, posso afirmar para vocês, aqui seria um vírus, aqui seria uma bactéria. Então, o processo de como as nossas células identificam é diferenciado. Então, ele vem, endocita, traz para dentro da célula essa proteína, cria a membrana em volta dela, os lisossomos liberam substâncias para que ela fragmente, e esses fragmentos, né, se unem na cabeça desse MHC de classe 2 e vão ser também apresentados. E aqui, células